Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa, estamos muito felizes de tê-los aqui. Eu te convido a se inscrever no canal, interagir conosco, através desse canal que nós preparamos em língua portuguesa para você. Nesses programas temos falado sobre o poder das palavras, a confissão. Chamamos essa série de palavras criativas porque, de novo, a palavra de Deus tem um poder criativo nela. De fato e de verdade, ela estabelece o padrão para nós no primeiro livro. Na verdade, no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, o capítulo 1 nos diz que Deus criou todas as coisas com suas palavras. Diz que Deus disse e assim foi. Então, essa habilidade criativa nas palavras é algo que Deus passou para nós. Nós temos a habilidade, com nossas palavras, de criar um ambiente, de criar um lugar de paz, de criar um lugar de vitória, de criar um lugar onde você seja constantemente surpreendido pelas bênçãos do Senhor. Criar um lugar onde, se você está no ramo de serviços, vai ganhar sempre uma gorjeta maravilhosa. Veja, em vez de comunicar o que já foi ou o que historicamente ou convencionalmente é aceito, nós comunicamos com o poder criativo de Deus e vamos a um lugar onde nunca estivemos antes. Glória a Deus! Então, vemos aqui que Deus nos deu o exemplo, ou seja, Ele usou como exemplo para nós a interação e o relacionamento que Ele teve com Abraão. Veja, Deus criou desde o princípio e Deus usou suas palavras para isso. E então Deus nos mostra como Ele opera da mesma forma com a humanidade. Bem, no último programa nós vimos o capítulo 4 de Romanos, onde Ele diz, no verso 17, como está escrito: eu te constituí por pai de muitas nações, perante aquele no qual creu o Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Então vemos aqui que Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Agora, semana passada nós vimos uma tradução que é a minha favorita. A Bíblia Viva diz assim: a fé chama... Desculpe, eu errei. A fé fala de eventos futuros com tanta certeza como se eles já fossem passado. Eu vou dizer de novo. A fé fala de eventos futuros com tanta certeza como se já tivessem passado. Glória a Deus. Então vimos aqui que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então Deus disse a Abraão para fazer a mesma coisa. E diz que Abraão fez isso de modo semelhante a Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus fez isso, disse a Abraão para fazer, e agora então entendemos, por Romanos capítulo 4, que essa é a linguagem da fé. A fé chama as coisas que não são como se já fossem, ou fé fala de eventos futuros com tanta certeza como se já tivessem passado. Agora, isso nos leva a outra questão ou outro assunto. Em 2 Coríntios capítulo 4, onde Paulo descreve o espírito da fé debaixo do qual operamos. Vamos ler de novo. Em 2 Coríntios 4, 13. Tendo nós o mesmo espírito da fé, conforme está escrito, eu criei. Agora, onde você creu? Sabemos por Marcos 11, 23, você crê com o coração. Com o coração o homem crê, Romanos capítulo 10. Conforme está escrito, eu criei em meu coração, e por isso eu falei. Nós também cremos no coração, e por isso falamos. Então note como ele conecta alguém crer no coração e a confissão com a boca. A fé fala. O que eu creio, eu falo. Eu creio e por isso eu falo. Note como ele une tudo isso de uma forma que é imperativo. Eu creio e porque eu creio, por isso eu falo. É muito importante dar voz à sua fé no tempo certo. Muito importante conectar as suas palavras com o que você crê. Porque é isso que põe as coisas em movimento, é isso que te traz a uma posição de receber o que Deus já fez. Agora, continuamos lendo aqui, ele diz no verso 18, sobre o espírito da fé que crê e fala. Veja, ele também tem que ver algo. Ele diz, na medida em que não olhamos para as coisas que são vistas, com os olhos naturais, mas para as coisas que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais,
mas as coisas que não se veem são eternas. Agora note, ele faz uma distinção entre ver com os olhos naturais e ver com os olhos espirituais. Com os nossos olhos naturais, temos apenas a habilidade de ver o que é, ou de trazer à tona uma gravação ou uma memória do que já foi. Mas com os olhos da fé, com o homem espiritual, nós temos a habilidade de ver o que não foi visto, de ver o que ainda não foi experimentado, de ver o futuro, se preferir. Deus, pelo seu Espírito, veio viver dentro de você e uma das tarefas do Espírito Santo é te mostrar coisas que hão de vir. Como assim coisas que hão de vir? Está falando de profecias do fim do mundo? Bem, certamente isso faz parte, mas coisas que hão de vir na sua vida. Veja, Deus tem certas coisas que estão por vir para você, coisas que estão para acontecer, mas para que você receba, esteja no lugar certo, na hora certa e interaja apropriadamente com o melhor de Deus, para que você possa efetivamente receber o melhor de Deus, você vai ter que ver algumas coisas. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Como é que se olha para o que não é visto? Apenas com os olhos da fé. Porque as coisas que são vistas, ou seja, tudo o que há no reino natural, são temporais. Mas as coisas que não se veem são eternas. Note a palavra temporal. Temporal, obviamente, é uma palavra antiga, que é usada aqui na Bíblia King James, mas ao mesmo tempo é uma palavra moderna, é uma palavra muito usada na comunidade científica. Qualquer um que seja fã de ficção científica, que gosta de assistir filmes assim, você sabe que a ficção científica, esse universo é cheio de referências à viagem no tempo, ao tempo e espaço, e a essa esfera temporal. Então, eu não vou falar de Jornada nas Estrelas aqui, mas por outro lado, a forma científica de colocar isso fala sobre o contínuo espaço-tempo, ou desse fenômeno, desse contínuo de espaço-tempo em que vivemos. O que significa que tempo e espaço neste universo são inseparáveis. Espaço e tempo essas coisas nunca são encontradas separadas, por assim dizer. Você não encontra o espaço em uma esfera e o tempo em outra. Ambas são partes do universo físico no qual vivemos. E então, o tempo é simplesmente, entenda isso, outra medida do espaço. É outra medida de calcular distância. Mas ao invés de ser distância entre dois pontos, falamos de distância entre dois eventos, certo? Então, espaço e tempo, no mundo científico, no mundo matemático, são inseparáveis. Agora, a Bíblia diz que as coisas que se veem são temporais. Ou seja, todas as coisas neste universo estão relacionadas e estão sujeitas às restrições do tempo e espaço como conhecemos. Mas a eternidade é diferente, porque Deus habita fora desse universo temporal. Tem uma passagem em 1 Timóteo 6, eu quero ler aqui. Esse é um versículo que sempre, eu não vou dizer que me intriga, mas me alegra. Tem algo aqui que me mostra a grandiosidade de Deus, ouça isto. Ele diz, ele está encorajando Timóteo, Paulo, encorajando Timóteo pelo Espírito a guardar o mandamento sem mácula, a ser irrepreensível até a aparição de Jesus Cristo, a qual a seu tempo, esse é o versículo 15, de 1 Timóteo 6, Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará quem é o bendito e único poderoso, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Verso 16, o único que tem a imortalidade e habita na luz, da qual ninguém pode se aproximar, a quem nenhum homem viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder para sempre. Amém. Que passagem majestosa, que retrato da grandiosidade do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, o único que tem a imortalidade, e toda a imortalidade, claro, vem dele, e ele habita na luz, da qual ninguém pode se aproximar. Agora, essa é uma passagem interessante, especialmente se você vai além de querer espiritualizá-la e olhar de um ponto de vista científico.
Deus, o Senhor Jesus, habita na luz da qual ninguém pode se aproximar. Você sabia que o limite deste universo, desse contínuo espaço-tempo que chamamos de universo, o limite dele, o limite superior dele é a velocidade da luz? Se voltarmos para as equações de Einstein e a sua teoria da relatividade geral e especial, descobrimos que à medida que você acelera, à medida que vai mais rápido, o tempo muda. A sua percepção de tempo muda e, de fato, todo o tempo e todo o espaço se juntam em uma única medida que é o que conhecemos como a velocidade da luz, que é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo, é isso? A velocidade da luz é o limite superior do universo, que significa que é impossível para qualquer pessoa ou objeto físico, é impossível atingir ou alcançar a velocidade da luz. Agora veja, não há nenhuma razão pela qual uma pessoa não possa se aproximar da velocidade da luz, se tiver a tecnologia e a habilidade de acelerar, você entende, de chegar nesse nível e a esse tanto. Então podemos, de fato, começar a viajar. Sabe, quer dizer, fazemos isso o tempo todo. Hoje não é difícil para um carro andar a 110, 120 km por hora. Na verdade, pode ir mais rápido. Aviões a jato, sabe, voam a 500 km por hora. Isso não é grande coisa, mas entenda que algumas gerações atrás, as pessoas achavam que era impossível. 100 anos atrás, 200 anos atrás, ninguém teria imaginado viajar a essa velocidade. De fato, as pessoas tinham medo de morrer se viajassem tão rápido. Bem, então agora sabemos que por causa da tecnologia e dos avanços nós conseguimos isso. A velocidade mais rápida que conseguiram viajar foi entre a Terra e a Lua. Os astronautas, sabe, fizeram essas viagens, viajando a mais de 40 mil quilômetros por hora no espaço vazio. Sabemos que essas grandes velocidades podem ser alcançadas. Certo, então não há razão matemática ou teórica para que uma pessoa numa espaçonave não se aproxime da velocidade da luz. Mas a ciência e a matemática, elas proíbem alcançar uma velocidade como esta. E uma razão para isso é porque à medida que a velocidade aumenta, e eu não quero ser tão técnico assim, mas é que isso me fascina. Então eu peço licença, eu vou falar só um pouco disso. Quando você se aproxima da velocidade da luz, à medida que a velocidade aumenta, ao aumentar a velocidade, a massa também aumenta. A massa, é claro, é uma medida, é a medida do objeto. E à medida que você vai mais rápido, você acumula não apenas velocidade, mas também massa. Então, na velocidade da luz, matematicamente falando, a massa se tornaria infinita e seria impossível impulsioná-la, ou seja, ter poder suficiente para que ela alcançasse a velocidade da luz. Muito bem. Veja, a massa é uma medida do universo natural e físico. Deus não tem massa. Ele habita fora dessa esfera de espaço e tempo. Então eu gostaria que você pudesse visualizar comigo. Eu estou falando aqui a partir desta mesa. Veja, eu tenho uma mesa aqui. E se você pudesse apenas imaginar que o nosso universo em espaço e tempo começasse aqui, nesta ponta, e terminasse nesta outra, e essa direção linear chamaríamos de tempo, quando o tempo começou e quando o tempo acaba, e todas as coisas no espaço e no tempo estão contidas, digamos, em um cubo do tamanho do topo dessa mesa. Agora, isso significa que cada pessoa que já viveu, todo evento que já aconteceu, toda vida que já toda vida que já nasceu estivesse contida, se tudo estivesse contido num cubo do tamanho desta mesa aqui. Você tem espaço e você tem tempo. Você tem comprimento, largura, profundidade, e então você tem esse tempo linear. Certo? Agora, a sua vida seria, e é claro, isso é só um exemplo, mas digamos que sua vida tivesse o tamanho desse cartão. Você nasceu aqui, morreu aqui, e tudo o que acontece na sua vida está contido nesse pequeno espaço, neste cubo maior do nosso universo, do nosso contínuo espaço-tempo. Agora, nenhuma pessoa já conseguiu estar fora disto aqui. Em seu corpo físico é impossível
para um humano físico ou para um objeto físico existir ou ir além desse contínuo espaço-tempo. Mas Deus, Ele habita fora disso. Agora, imagine que eu sou Deus sentado aqui na cadeira. Todo o universo, toda a vida que já foi vivida, todo evento que já aconteceu ou que acontecerá, está nesse cubo, pode ser encontrado nesse cubo. Eu estou sentado aqui fora. O quão fácil seria para mim, como alguém sentado aqui fora, o quão fácil seria ver tudo o que acontece, ver tudo o que já aconteceu, cada momento na história, ou cada evento da nossa perspectiva aqui embaixo, nessa linha de tempo, que ainda vai acontecer. Quão fácil seria para mim simplesmente interceptar algo, ou alcançar aqui, de forma desconhecida, não vista, para afetar o que está acontecendo dentro deste cubo. Você vê, é assim que Deus olha para o nosso universo, é assim que Deus, sentado no centro da eternidade, vê todas as coisas. Ele vê o passado, ele vê o futuro, ele ouve tudo o que você diz, antes de você dizer do ponto de vista dele. É claro que é quando você diz, mas você pode estar aqui, neste momento, e dizer algo aqui, só que Deus já viu isso aqui atrás. Então ele pode afetar um resultado, produzir uma mudança, para fazer algo acontecer no momento em que você chegar, no ponto onde esse lugar de fé seja requerido. Tudo bem, veja, eu não sei. Eu espero não ter te confundido. A minha intenção aqui só foi te fazer pensar. E se eu só tiver te dado uma medida da grandiosidade, então eu terei cumprido o propósito desejado? Porque Deus é grande demais. Deus é tão maravilhoso. Ele habita nesta luz, da qual ninguém pode se aproximar, isto fisicamente. E ainda assim a Bíblia nos diz que temos esse tesouro em vasos de barro. Isso é algo que já existe dentro de nós. Você sabia que você já faz parte desse lugar eterno? Muita gente ouve vida eterna e pensa, a vida eterna começa quando se morre. Não, a vida eterna começa no nascimento. Não é vida após a morte, é vida após o nascimento. Quando você nasce de novo, é aí quando a vida e quando a luz, quando essa grandiosidade vem para habitar dentro de você, o Espírito de Deus traz tudo isso consigo e ele usa isso para te mostrar vislumbres das coisas que estão por vir. Glória a Deus! Então, voltamos à fé e à confissão. Abraão fez o que Deus fez. E Deus chama as coisas que não são, ou ele fala de eventos futuros com tanta certeza como se já tivessem passado. Vamos voltar um pouco para o livro de Gênesis e ver Deus lidando com Abraão, porque isso nos dará uma perspectiva. A primeira vez que vemos Deus falando com Abraão é no capítulo 12 do livro de Gênesis. E Deus apareceu, na verdade ele disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. E eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Note, Deus está falando com ele sobre o que ele vai fazer. Muito importante. Vai fazer é futuro. Então Deus falou com Abraão e disse, eu vou fazer isso para você, se você vier e me seguir. Ele disse, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso é futuro. Deus dizendo a Abraão como seria o seu futuro. O que Deus está fazendo? A palavra de Deus está inspirando esperança nele. Ele está começando a ver um futuro diferente, começando a entender que há um plano para a vida dele, que Deus tem algo para ele, certo? Vamos avançar um pouco e nós vemos que Abraão partiu, seu sobrinho Ló o seguiu, houve uma briga entre os pastores de Ló e de Abrão e eles se separaram. E a Bíblia diz no capítulo 13, verso 14, e o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou dele, eleva agora teus olhos e olha agora do lugar em que estás, para o norte, para o sul, e para o leste e para o oeste. Verso 15, porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei, e a tua descendência, e farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada.
Levanta-te e caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu a darei. Note de novo, Deus falando com ele sobre o futuro. Eu vou fazer isso, farei tua semente assim, darei a ti esta terra. É tudo futuro. O que está acontecendo? Deus está construindo uma visão, construindo esperança nele. Certo? E aí vamos para o capítulo 15. Diz, depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, a tua recompensa é infinitamente grande. E Abrão disse, Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco? E Abrão disse, eis que não me deste semente, e eis que o nascido na minha casa é meu herdeiro. Então, do que é que Abrão está falando? Está falando do agora, nesse momento. Deus lhe disse o que vai fazer, mas Abraão está dizendo, mas a minha situação é essa agora? E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo, esse não será teu herdeiro, mas o que sairá das tuas próprias entranhas será o teu herdeiro. E ele o trouxe para fora e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E lhe disse, assim será a tua semente. Mais uma vez, ele está falando com ele sobre o que virá, sobre o que ele deve esperar, construindo visão. Ele diz para olhar para as estrelas. Ele também disse para olhar para as areias do deserto, se alguém puder contá-las, assim será a tua descendência. Então ele está falando sobre o futuro. Mas agora lembre, lemos no capítulo 4 do livro de Romanos, que Deus fala de eventos futuros com tanta certeza, como se já tivessem passado. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Até agora ele não havia feito isso. Até agora tudo que ele fez foi dizer a ele o que estava por vir. Mas agora chegamos no capítulo 17. Abrão e Deus agora estão em aliança. O sangue foi derramado, os sacrifícios dos animais foram feitos, e a Bíblia nos diz que quando Abrão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e ser perfeito. Eu farei minha aliança entre mim e ti, e multiplicar-te-ei excessivamente. E Abrão caiu sobre a sua face, e Deus falou com ele, dizendo, quanto a mim, eis que a minha aliança é contigo, e tu serás um pai de muitas nações. Veja, de novo, futuro. Tu serás pai de muitas nações. Agora veja isso. Em um momento, Deus faz uma mudança. O versículo seguinte diz, o teu nome não se chamará mais Abrão. O quê? Mudou o nome dele? Sim, Abrão significa pai exaltado, pai elevado. Mas Deus disse, agora então, a partir deste momento, o teu nome será Abraão, pois pai de muitas nações eu te fiz. Agora esta é a passagem a qual Romanos 4,17 se referia. Deus estava falando sobre o que viria, ele faz isso. Deus diz o que virá, mas chega um tempo quando Deus muda a que você responde, ele muda o seu nome, ele muda quem você é, e quando você concorda com ele, de novo, Abraão teve que concordar com as palavras, teve que alinhar suas palavras àquilo que Deus disse, e no momento em que ele fez isso, o seu corpo se tornou frutífero. Ele era um homem velho nessa época, mas veja, 99 anos, e Deus disse, agora então eu estou mudando o seu nome para pai de muitas nações, pois como pai de muitas nações eu te fiz. Agora, peraí. Abraão ainda está olhando para ele do ponto de vista do tempo onde ele está nesse momento. Ele não é pai de muitas nações, mas Deus disse que ele era, e quando Abraão entrou em concordância com ele, coisas começaram a acontecer, a se mover e mudar. E então Deus disse, essa aliança se estenderá à sua semente, depois de você, e toda a sua descendência será protegida por essa aliança. Muito bem, então voltamos ao livro de Josué, vimos isso no programa passado. Agora então, tudo isso foi cumprido para Abraão, e a nação de Israel surgiu. Agora, por mais de 400 anos, eles estiveram no Egito, no cativeiro do Egito, como chamamos, mas Deus agora os tirou de lá, os libertou com mão poderosa, e ele trouxe a segunda geração ao rio Jordão, separou as águas para eles, eles atravessaram, e eles estão a oeste olhando para Jericó, e o Senhor disse a Josué, vê, eu estou em Josué 6:2, vê, eu entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Veja, agora Deus está falando com Josué,
em palavras e conceitos de fé, porque Deus já examinou toda a coisa, Ele já pôs tudo em movimento, Ele já tem suas peças no lugar, Ele já tem o universo alinhado, e Ele diz, eu entreguei. E esta é a palavra da fé. E Josué pegou essa palavra e ele avançou e ele deu passos, à medida que era instruído a fazer, e tudo aconteceu, diante dos seus olhos, exatamente como Deus havia dito que já estava feito. Filhos de Deus, esta é a vida de fé, esta é a operação da fé. Ela aceita a palavra de Deus, não apenas sobre o que Ele diz que vai fazer, mas sobre o que Ele diz que fez. E quando vamos ao Novo Testamento, descobrimos que todas as promessas de Deus, as promessas do Velho Testamento aos judeus, todas as promessas de Deus em Cristo, já têm o sim e o amém. E então tudo o que Ele prometeu, entenda, é sim e amém para você, porque já está feito. Jesus disse, está consumado. Então nós podemos dizer, está consumado. Jesus já carregou para que nós possamos declarar. Glória a Deus. Rapaz, eu estava só começando, mas a gente continua na próxima semana. Eu declaro sobre a sua vida uma semana abençoada e próspera, uma semana saudável, pois Deus te fez forte, Deus te fez sábio, você já é abençoado e bem-sucedido. Então desfrute e dê louvor a Deus ao fazer isso. Foi bom estar com você, te vejo na próxima. Eu sou Scott Webb, te lembrando que há grande poder na palavra falada de Deus.